manual de boas práticas do vivisector, ele ensina que para eutanasiar, para matar adequadamente um roedor, então você deve colocar a cabeça dele entre os dois dedos do pesquisador ou do técnico e puxar a cauda desse animal. Dessa forma a gente desloca a coluna e a morte é imediata. Eu já flagrei, e o pesquisador ele nunca escondeu de ninguém que ele prefere matar os animais rodando eles pela cauda e batendo com a cabeça deles na bancada. Então essa é a forma que ele julga melhor para matar o animal, né? Muitas vezes o próprio estudante não sabe o que acontece em muitos laboratórios. Ele se fecha numa determinada linha de especialização e ele está absolutamente alienado do resto que acontece, não é? E assim fica difícil até dele cumprir a lei, porque a lei diz que ele só pode utilizar o animal se não houver métodos alternativos. Ele tem que saber o que acontece, tem que conhecer os métodos alternativos, que dificilmente são divulgados nas universidades, não é? Para que ele possa agir de acordo com a lei. Então tem o protocolo dizendo que, numa experiência com coelhos, o coelho vai estar previamente anestesiado. E você chega lá, vai ser anestesiado para retirar no coração, e você estudar o coração. E você chega na sala, no laboratório, está o coração lá. E se você não for investigar, você acredita em tudo que está no papel. Você indo nos bastidores, você vê que a anestesia que é dada no coelho são 3 cacetadas na nuca dele, enquanto ele ainda está vivo, enquanto ele ainda está se mexendo, abre o peito, o técnico abriu o peito dele com a mão e tirou o coração. E a gente perguntou por que não era usada anestesia, conforme estava no protocolo. Era alegado que a anestesia ia alterar os batimentos cardíacos, então ia tornar a experiência inválida. Essa prática, além de abominável, é ilegal. A lei diz claramente que é obrigatório o emprego de anestesia. E a Declaração dos Direitos dos Animais condena qualquer prática que implique em sofrimento animal. Existem estudantes que se manifestam contrariamente a essas práticas, que são os objetores de consciência, e são perseguidos pelos professores, ou sofrem isso com uma redução na nota, no aproveitamento. Você desafiar a palavra de um professor, você duvidar que aquilo é importante para a sua formação, é uma coisa que não só pode te deixar com o seu currículo em falta, também pode te indispor com o professor. É uma coisa levada bastante a sério. Então muita gente que no começo se objetava, que sofria de ver aquilo acontecendo, acabava participando. O estudante hoje ele tem todo um suporte, tanto em termos de informação quanto em termos de organizações que auxiliam em todos os aspectos no processo de objeção de consciência, que basicamente é uma escusa formalmente apresentada para a instituição que mostra que o estudante não concorda com determinadas práticas, no caso do uso de animais, em função de crenças filosóficas, crenças religiosas. Isso é assegurado por lei, né? Pela Constituição Federal. Bom, isso só vai começar a mudar se os alunos se juntarem, um der a mão pro outro e falar, vamos lutar, não vamos ter medo, não tem necessidade de ter medo, porque nós estamos com a razão, nós estamos com a lei do nosso lado, nós estamos com tudo. Você entrou na escola, na faculdade, aprendeu a fazer daquele modo, o seu professor que ensinou para você aprendeu a fazer daquele modo também, de modo que passa a ideia para o aluno de que aquele é o único modo, o único método possível de se estudar, né, biologia, de se estudar medicina. Não é. Tem muitas outras formas alternativas de fazer isso. Vamos buscar, vamos atrás para acabar com isso. Os alunos têm que falar, tem que partir de nós. A teoria deles é que esse tipo de coisa faz com que o aluno lembre melhor do conteúdo que está sendo passado. Impressiona muito, principalmente a primeira vez que você vê, ninguém vai esquecer o rato convulsionando, estribuchando, colocando intestino, estômago, tudo para fora, mas o objetivo pedagógico não fica tão fixo assim. Eu acho que fixa, assim, o conhecimento. Se eu tivesse visto um filme, provavelmente, pessoalmente, eu não teria gravado tão bem quanto ao vivo. Podia descrever a aula? Descrever qual é o processo, o que você do começo ao fim?
começou, eu vou tentar assim, lembrar. Não precisa ter detalhes, mas assim, o que acontece? O que você aprendeu? Era uma aula para demonstrar que a estricnina era absorvida pelo estômago e mostrar os efeitos que a estricnina dá no animal. E é marcante, porque você vê o animal convulsionando e daí acho que nunca mais se esquece que a estricnina vai... Havia alguma dúvida de que a estricnina produzisse esse efeito? Não. Um leigo sabe que estricnina é veneno. A gente não precisa ver o animal se debatendo, pulando, aquele espetáculo macabro, aquela coisa, para saber que aquilo lá mata. Há séculos se sabe que a estricnina é veneno. Por que ficar repetindo a mesma experiência? A gente precisa de um ensino mais humanitário, que ensine valores, que seja crítico, que seja reflexivo, para que a gente forme um pesquisador mais aberto a novas tecnologias, a novos paradigmas, a novos desafios, e que não sejam meros repetidores de modelos que se mantêm há mais de 300, 400 anos. A escola veterinária vai um dia falar, nós não usamos mais animal para experimento, ponto final. E a partir disso nós vamos ter que espalhar essa ideia para as outras faculdades. Medicina, as outras de veterinária, tem mais de 100 escolas no Brasil, as de medicina humana, as de odontologia, fisioterapia, tudo que usa animal. Acho que essa é a tendência filosófica do que está acontecendo hoje. A mais nova escola de medicina veterinária dos Estados Unidos foi criada sob o princípio de reverência à vida e com o comprometimento de nunca utilizar animais vivos no ensino. Our university hired a group of former deans of veterinary colleges who've been really involved in researching what the need was and the best way to design a veterinary college for the future. And we don't lecture to the students. We want them to teach themselves, study for themselves, self-directed learning. So if it's something about an animal issue that we want them to learn, we'll assign them a task in a way that they have to go out and research it and come in and teach each other. This student, Nathan, is working on the foreleg of a horse. This horse would have been donated by one of the horse owners in our community. It's important to know that we don't actually kill any animals here at our college. In a traditional school, students don't get near an animal till about the third year, and then they get near them in usually a traditional hospital educational process. Here they're starting to interact with both animals as patients and with clients that they have to talk to and deal with right off the bat. That starts in the very first year, so they get pretty practiced at it pretty quick. A Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo não utiliza mais animais vivos nas disciplinas de técnica cirúrgica e ortopedia. Os cadáveres eles são obtidos através do hospital veterinário da nossa instituição. Animais esses que são doados pelos proprietários. Eles são injetados com uma solução de Larsen. Essa solução tem a indicação de preservar esses cadáveres para podermos reutilizá-los várias vezes. Durante um semestre letivo, esse cadáver será utilizado no mínimo de 4 a 10 vezes. A fórmula, ela não é patenteada, ela tem livre acesso a quem tiver interesse de fazer o seu uso. No olho, não na conjuntiva, aqui na lateral. Isso. Quando o animal está vivo, você tem aquelas horas para fazer a sua intervenção, o seu ensino, e ele tem aquelas 3, 4 horas para fazer 1 ou 2 intervenções. Ele não pode demorar, porque o animal está sangrando, o animal está anestesiado, ele tem que fazer 1 ou 2. Quando o animal está morto, cadáver, que você preparou esse animal, ele pode ficar lá 3, 4 horas, ele pode sair, descansar, voltar, ele aproveita mais, ele faz mais intervenções no cadáver, ele treina mais. Então os alunos, eles não se estressam mais, porque no final da aula eles eram obrigados a sacrificar o animal, né? Então essas sensações de desconforto, elas desapareceram.